E aqui tu percebe no título, né, dessa obra, o título é Com Toda a Pureza, né? Com Toda a Pureza. Esse título aqui ele é importante, por quê? Porque esse é o chamado que Deus faz para nós enquanto cristãos. Aqui, esse termo com toda a pureza, ele está fazendo uma alusão a uma carta, eu creio, né, que ele está fazendo alusão à carta de Paulo a Timóteo, a um jovem pastor Timóteo, onde Paulo diz para Timóteo, olha só, você tem que tratar as irmãs da igreja, Timóteo, você tem que conversar com as irmãs da tua idade, você tem que conversar com as outras meninas, você tem que conversar, ter um relacionamento com as mulheres, as amigas, com toda a pureza. Então é um chamado de Deus para nós, jovens, meninos, guris, né? Como a gente diz aqui no sul, homens. É um chamado de Deus para os homens que nós tratemos o sexo oposto, o gênero oposto, com toda a pureza. É lógico que antes de Jesus isso não é possível. Antes de Jesus é impossível nós, muito pelo contrário, enquanto homens nós andamos com toda a impureza, digamos assim. Porque como tu já sabe, né, eu já preguei o evangelho para ti, eu te ensino periodicamente, nós nascemos contaminados com o pecado original, com o pecado de Adão, com esse vírus no nosso sangue. Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus e conhecendo os parâmetros da palavra de Deus, a gente vai vendo que a gente é muito impuro no nosso relacionamento com nossos pais, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, no nosso relacionamento nas nossas ações e principalmente no nosso relacionamento com as mulheres. E aqui entra a questão biológica também, devido à nossa carga biológica, principalmente na adolescência, isso é algo biológico. A gente entra na adolescência e os hormônios começam a aflorar, né? E a adolescência é um período ali do nosso corpo em que nosso corpo começa a se projetar para a procriação. Isso é biológico, isso é fisiológico. Nosso corpo ele começa a se rearranjar. A gente sai da infância e o nosso corpo começa a se arranjar ou se rearranjar, se preparando para procriar. É isso que dá a continuação da nossa espécie. Então a gente chega na adolescência em um período de maturação sexual ou de processamento desta maturação. E com esse processamento, na verdade, Deus criou isso para ser algo natural, puro e belo. Então talvez, né, às vezes a gente se questione, mas se isso é algo natural do nosso corpo, se isso é algo biológico, por que a gente considera isso pecado? As atitudes que nós tomamos a respeito disso? A gente cristão pensa assim. Agora a gente vai ver aqui na introdução do livro que o mundo já não pensa mais assim. Na verdade, há muito tempo o mundo já não pensa assim. Eu, por exemplo, quando tinha 14 anos, na 8ª série, eu nunca me esqueci disso. Na 8ª série, a gente estuda a questão ali das reproduções, a gente estuda na 8ª série, né, no 8º ano, os órgãos reprodutores e tal, na matéria de biologia. Eu nunca esqueci que a professora disse uma vez, é nesse período, falando para nós, né, é nesse período que vocês vão começar a querer tocar o corpo de vocês, vai surgir práticas como masturbação e tal, e ela foi falando disso, e ela disse, mas não se assustem, isso é muito normal, isso é algo normal, isso é natural, todos vocês vão passar por isso. Eu nunca me esqueci dessa frase, desse acontecimento. Por quê? Porque o mundo hoje enxerga isso como normal, enxerga tanto masturbação, até mesmo... Só que a pornografia até que nem tanto. De uns anos para cá a gente percebe que o mundo tem rechaçado, sabe? A prática de pornografia. A gente percebe podcasters não cristãos que falam contra essa prática. A gente percebe biólogos que não são cristãos, que falam como essa prática é danosa para a mente, neurocientistas que falam como ela é danosa para a mente, como ela é danosa para o corpo, pessoas não cristãs. Então, ultimamente, de 2020 para cá, 2018, 2019, 2020, eu comecei a perceber nas redes sociais que até mesmo os mundanos têm falado contra essa prática, sabe? Tô falando agora da pornografia, né? Tem aquele ator famoso, o pai do Chris, mais conhecido como o pai do Chris,
chamado Terry Lewis, né? Que é conhecido como pai do Chris. Ele tem um vídeo dele que ele fala, né? Não sei se tu já viu esse vídeo. Já viu, né? Ele tem um vídeo que ele fala que por muitos anos ele foi preso a isso e tal. E ele não é cristão, ele não é ímpio. Mas hoje em dia ele fala contra, né? Ele tenta passar uma mensagem de que a gente tem que, enquanto homens, ser livres disso e tal. Então a gente percebe, eu tenho percebido nos últimos anos que até mesmo o pessoal mundano tem falado contra esta prática, sabe? Tem desincentivado. Mas enfim, o que a gente tem que entender é que o que eu estava falando é o seguinte: a gente então passa por um período que aparentemente tem esses argumentos naturais e biológicos, a adolescência dos 12, dos 10, dos 12 aos 20 e tantos anos. É um período de acentuamento das descargas hormonais que vão desembocar nestas práticas, essas e outras práticas, né? E quando isso se torna pecado? Por que isso se torna pecado? Porque o pecado ele é usado por Satanás para deformar tudo aquilo que Deus criou para ser bom e belo. Então Deus criou a relação sexual entre homem e mulher, entre um casal, para ser algo bom, belo e aproveitado dentro dos limites do casamento. O que acontece? Satanás vem e desvirtua isso. Entende? Ele vem para deformar isso. Ele vem para fazer com que isso se torne algo desagradável aos olhos de Deus. Então, a gente vai estudar tudo isso, né? À medida que a gente vai lendo, eu só estou fazendo aqui uma introdução, alguns comentários gerais. Mas, sem mais delongas, eu quero ir para a introdução aqui do livro. O livro contém 5 capítulos, né? Fora a introdução e a conclusão. E a gente leu, então, nessa semana, a introdução, né? Cujo título é Vamos falar sobre, ou melhor, vamos falar de pornografia, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então na introdução. Se tu quiser apoiar o celular aí, a tua câmera, para a gente poder dar um rolê aqui pela introdução do livro. Eu vou me deter apenas na introdução hoje e no próximo momento de discipular a gente vai falar sobre os próximos capítulos. Capítulo 1, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a introdução do livro, cujo título é Vamos falar sobre, ou melhor, vamos falar de pornografia, ok? Ele começa falando assim, ó: atualmente há uma epidemia de pornografia. Então, a gente percebe que o mundo ele está passando por uma epidemia, não é mais... Na verdade, nem acho que é epidemia, eu já acho que a gente está numa pandemia de pornografia, né? Isso já tem se alastrado, os números estão aí para mostrar isso, as pesquisas estão aí para mostrar isso, né? Como isso tem acometido a vida de jovens e não apenas de jovens. Muitos homens casados, a maioria dos homens casados caídos nesse vício. Aí ele vai colocar aqui 2 fatores para que isso ocorra, para que haja essa pandemia generalizada, né? Essa epidemia generalizada de pornografia. 2 fatores. Por quê? Primeiro, fator número 1. Porque é uma postura cada vez mais permissiva em nossa sociedade. Primeira razão, né? Pelo qual a gente está vivendo uma epidemia ou uma pandemia de pornografia. A nossa cultura, a nossa sociedade tem sido cada vez mais permissiva a isso. E Jesus disse que seria assim. A sociedade ela está indo ladeira abaixo. A sociedade ela está sendo cada vez mais depravada. Então, indo ladeira abaixo, é lógico que ela vai se tornar cada vez mais permissiva em relação a essas coisas. Antigamente, há décadas atrás, para acessar pornografia, você tinha que comprar uma revista. E se você tivesse mais de 18 anos, se você tivesse menos de 18 anos, não apresentasse sua identidade, nem iam te vender essa revista. Né? Então, para ver como antigamente o acesso era difícil. Hoje em dia, a gente não precisa ler revista para isso. Basta criar uma conta no Instagram. No Instagram você já tem hoje pornografia descarada.
Na televisão, as novelas, esses dias estava passando aqui na TV Globo uma novela que, meu Deus, aquilo ali era uma pornografia descarada, uma relação aberta, em TV aberta, né? O mundo acha que aquilo é normal, mas não é. Então, a nossa cultura ela tem se tornado pornográfica. O Facebook, Instagram, o TikTok principalmente também, né? Tem muita pornografia rolando ali. Enfim, eu estou falando aqui de redes sociais, para ver como a gente está sempre atacado por isso. Mas, na verdade, de maneira passiva, né? A gente está sendo atacado de maneira passiva, a gente está sendo exposto a isso. Todavia, se você quiser acessar pornografia de maneira fácil, basta você entrar no Google. Hoje em dia é simples, com apenas 2 cliques, você sai de uma pregação do YouTube e entra num vídeo pornográfico. Com 2 cliques, uma pornografia hoje ela está à distância de 2, 3 cliques de um jovem, de um homem, né? Então, a cultura ela tem promovido isso. Por quê? A Bíblia já diz por quê. Porque o mundo jaz. O que é jaz? O mundo está imerso no maligno. Então, a gente, enquanto cristãos, a gente está na contracultura, a gente está contra esse sistema mundano que tenta acabar com a vida dos jovens nesse sentido. Eu destaquei uma frase muito legal que ele fala, que ele diz assim, aliás, que ele cita, né, de uma outra escritora, Pamela Paul, que ela fala sobre a questão da cultura pornificada. Então, não apenas ali na página de número 12, Pamela Paul, ela diz assim numa obra dela, né? Não apenas a pornografia é praticamente onipresente. O que é onipresente? Está em todos os lugares, que é o que eu estava te falando, né? Em todos os lugares. Você abriu tua conta no Instagram, com 2 cliques ali você consegue acessar o perfil de uma mulher, de uma influencer, que fala sobre saúde, por exemplo, sobre academia, e ali você está acessando pornografia. Mas ela está de biquíni e eu não estou conseguindo ver nitidamente os órgãos sexuais dela. Mas não precisa ver. Só porque está com um biquíni ali, um fio dental, quer dizer que não é pornografia? Não. Entende? Então a gente também tem que... O próprio quê? Os filmes, exatamente, né? Os streamings, né? Na Netflix, HBO, ali você consegue acessar facilmente filmes pornográficos, né? Antigamente, eu me lembro, na minha época, quando não tinha essas coisas, que eu não sou tão velho, mas eu lembro que antigamente tinha que ir na locadora alocar um filme e tinha sempre uma ala lá que era a ala da pornografia, né? Que o camarada tinha que se sentir humilhado e envergonhado e entrar naquela ala, pegar um filme. Imagina, ele tinha que pegar escondido para ninguém ver, porque de repente passa um parente, um amigo ali, né? Vê ele locando aquele filme. Ele tinha que chegar no balconista, entregar o balconista ia saber que ele estava levando aquele filme, depois ele tinha que voltar para devolver na locadora, né? Então tinha todo esse processo, ele tinha que sair de casa para locar filmes pornográficos e correr o risco de alguém ver ele nesse trânsito. Hoje em dia não, hoje em dia do quarto o cara acessa a Netflix e deu. Então a gente está vivendo em tempos difíceis, é isso que eu também quero que tu entenda. Tu nasceu numa época, eu também, nós nascemos em uma época difícil, cada vez vai ficar mais difícil de nós nos mantermos em santidade. Quem tentar se manter santo com a força do próprio braço vai se dar mal. Então a gente viveu numa época que é muito difícil se manter em santidade, certo? Por causa a todo momento nós temos ataques na nossa mente. Todavia, é no poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir isso. E talvez seja por isso que talvez nós sejamos também uma geração mais cheia do Espírito Santo, porque a gente não vai produzir a nossa santidade, mas vamos deixar que o Espírito Santo produza isso em nós. Não é pela força do nosso braço. Tem a nossa ação também, tem nossa atitude contra isso, mas a gente tem que entender que o Espírito Santo vai produzir essa santidade em nós. Nós, pela força do nosso braço, vamos falhar sempre. Ele dá um exemplo legal, na verdade ele cita, né, um exemplo legal de George, deixa eu ver o nome completo desse camarada, George, agora eu não vou achar o nome completo dele, ele só fala George, né, mas ele cita o nome completo dele anteriormente, mas enfim, ele cita um exemplo legal, ele fala assim, imagine que você é um alcoólatra e que em todos os lugares onde você vai,
Oferecem-lhe cerveja como cortesia para vender coisas. Estou livre da pornografia nesse momento, mas é uma batalha constante. Aqui é o relato de alguém, né? Sinto que há uma oferta constante dessa droga. Droga que eu sei que pode destruir a minha vida. Então é isso que ele está falando. É como se você fosse um viciado em bebida. Em qualquer lugar que você entrasse, alguém te oferecesse uma garrafa de cerveja. Seria um horror, seria terrível isso, né? Mas é isso que acontece hoje conosco, né? Conosco, que eu digo, com todos os jovens, com todos os homens também, casados, mais velhos, onde eles estão, principalmente no celular. Hoje as pessoas passam 80, 90% do tempo livre delas no celular, né? Então elas têm acesso muito fácil a isso ali, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, enfim. Então a todo momento estão oferecendo uma garrafa de cerveja. A todo momento o cristão ele tem que estar negando isso. Isso é difícil, é uma batalha, como ele falou aqui, ó, isso é uma batalha constante. Mas no poder do Espírito Santo eu creio que a gente vai vencer e vamos andar uma vida vitoriosa nisso. É possível isso, não é impossível. Bom, um segundo fator que ele fala, que causa essa cultura pornificada, né? Um segundo fator dessa epidemia de pornografia, o primeiro é que a nossa sociedade está cada vez mais permissiva. Então você tem o aval da sociedade quanto a isso. O aval da televisão, da sociedade como um todo. O segundo fator é que por trás da aceleração da pornografia vem na forma de novas tecnologias que entregam a pornografia em casa, né? Então, é o que a gente já falou, né? Antigamente você tinha que locar DVD, hoje em dia a internet ela te oferece isso. E ele cita aqui um outro autor, o Alvin Cooper, ele fala algo interessante, ó, o motor AAA, que impulsiona o cybersexo e o torna atraente. Alcance. Então, com a internet você tem um alcance cada vez maior. Anonimato, você consegue ver isso de maneira totalmente anônima. E acessibilidade, você tem acesso a isso de maneira muito fácil. Então, nós temos que vencer cada uma dessas três etapas aqui. Bom, ele vai falar aqui algumas estatísticas, né? Logo após, eu não vou ficar citando estatística, tu já leu. É bastante, né? Só para provar mesmo, ele cita aqui pesquisas, para você ver como isso está na igreja, inclusive, isso está no ambiente pastoral, isso está entre casados, isso está entre homens casados. E aqui é algo que a gente precisa entender nessas estatísticas, é que isso também acomete os casados. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que, quando eu casar vai parar. Quando eu casar eu vou vencer. Isso é uma mentira. Quem acessa a pornografia enquanto solteiro vai ficar escravo dela, inclusive dentro do casamento. E pior, isso vai destruir o casamento desse homem. Vai destruir, como a gente vai ver aqui posteriormente. Por quê, né? Os motivos disso. Mas o casamento não é o remédio. Por quê? Porque o remédio contra o pecado, e eu já estudei isso contigo naquele livrinho que a gente está estudando, aquele livreto, o remédio contra o pecado não é casamento. O casamento não é o nosso redentor. Sabe o que é redentor? Aquele que vem para redimir. Aquele que vem para salvar, o redentor. Não é uma aliança no dedo que vai nos redimir dos nossos pecados. Não é. Não é uma mulher, uma pessoa. Não são atitudes externas que fazem isso. Não. O nosso redentor é Cristo. A nossa redenção está na cruz de Jesus. Ele é o único que tem poder para nos fazer, né, para nos ajudar a andar vitoriosamente contra o pecado. Vitoriosamente em relação ao pecado. Então a cruz nos dá poder para vencer o pecado. O sangue de Jesus ainda tem poder, caso as pessoas não creiam nisso. Então, temos poder para vencer uma vida santa. A Bíblia diz isso. Sede santos como o Pai de vocês é santo. Né? Então, Jesus nos ensinou, quando vocês orarem a oração do Pai Nosso, um certo trecho da oração diz assim, não nos deixes cair em tentação. Então, a gente faz um pedido para Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, existe a possibilidade de nós andarmos uma vida vitoriosa em relação ao pecado. Essa possibilidade é existente. É claro que é um processo, não é da noite para o dia, é um processo de santificação, de leitura da palavra, frequência nos cultos, comunhão com Deus, oração. A gente vai nos tornando cada vez mais próximos da luz, nos afastando das trevas. É aquilo que eu falei para ti, né? A gente tem um cachorro selvagem dentro de nós, que é a nossa carne. A Bíblia, ela vai chamar isso de carne, sarx no grego. É um cachorro selvagem que está
no nosso interior, é a nossa natureza pecaminosa. Mas enquanto cristãos, a gente também recebeu a natureza de Cristo. A natureza salvada, a natureza regenerada. Então, conforme a gente vai alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa nova natureza, pendendo para as coisas do espírito, Romanos 8, o cachorro vai morrendo. Nós temos que matar o cachorro selvagem de fome. A gente não pode alimentar ele. Entende? Então assim que a gente vai vencendo nesse processo, essa luta. Ok? Aí depois ele vai falar aqui, vamos falar sobre pornografia e tal, né? Vai citar algumas frases aqui. Eu gostaria de destacar uma frase importante, gostaria até que tu destacasse também. A página 17. Na página 17 tem ali o primeiro, segundo, terceiro parágrafo que começa assim, ó. Isso significa proclamar a vida sem... Pegou ali? Isso significa proclamar a vida... A vida sem pornografia como boa nova. Depois do ponto tem uma frase que começa assim, ó. A pornografia está educando sexualmente... Destaca essa frase. A pornografia está educando sexualmente uma geração de jovens, vírgula, estabelecendo suas expectativas para sexo e casamento. Essa frase é importante por quê? Porque a pornografia, ela dá uma falsa expectativa no jovem a respeito do que é a relação sexual. Uma primeira coisa que nós precisamos entender e que ele vai falar no livro, mas eu já vou adiantar, é que a pornografia é uma grande mentira. Ela é uma grande ilusão. Ela é assim, ó. Já olhou Velozes e Furiosos? Tem uma cena muito famosa nesse filme, num dos filmes, eu não lembro quais dos 1100 volumes do Velozes e Furiosos que tem, mas tem uma cena que o carro sai de um prédio e chega no outro. Que ele dá aceleração, assim, sai de uma janela. Aquela cena, logicamente, que é fictícia. Se alguém tentasse fazer aquilo, ia dar certo? Lógico que não. Por quê? Porque é um filme. E logicamente, exatamente. Então, tão fictício quanto aquela cena de filme é a pornografia. Exatamente, é tão fictício quanto. Por quê? Porque ali são dois atores que estão atuando, então eles não estão tendo relação de verdade. Aquilo dali é uma grande mentira porque eu falo como alguém casado, então eu já tenho uma vida sexual ativa. Então eu posso falar isso. Aquilo dali são dois atores que tem um diretor atrás da câmera, entende? O diretor fala, para agora, vamos fazer uma nova tomada. E eles repetem, porque eles não estão tendo uma relação verdadeira ali. Aquilo dali é uma mentira e leva o jovem a acreditar que aquilo dali é a relação sexual. Quando ele entra no casamento, a mulher, a esposa dele, não vai performar como aquela atriz. Entende? Porque ela não está fazendo uma relação verdadeira ali. Aquilo dali é uma simulação. É uma simulação. Aquilo dali são pessoas atuando. É uma mentira. Então o jovem, ele vai entrar e ele vai achar que ele vai viver aquilo no casamento. O que não vai acontecer. Porque a outra pessoa com quem ele vai casar, no teu caso, a mulher com quem tu vai casar, ela é um ser humano também. Ela não é uma atriz. Entende? Ela é um ser humano. E como ser humano, ela não vai se submeter a humilhações como esses vídeos pornográficos fazem. Como muitas atrizes se submetem a humilhações. Existem relatos de atrizes que elas falam sobre o caos de angústia, depressão que elas têm que submeter para ganhar aquele dinheiro. Né? Serem maltratadas, enfim. Então, aquilo ali é uma grande mentira, aquilo é uma simulação. A relação sexual, e eu posso dizer isso para ti e asseverar, ela não é aquilo. O mais perto que alguém pode ter daquilo é se for num prostíbulo ou contratar uma prostituta para fazer aquilo que o cara quer. Mas aquilo ali é uma grande mentira, certo? É uma mentira de Satanás. As pessoas ali estão atuando, aquilo não existe. Eles fazem aquela mentira para que o jovem ou o adulto olhe para aquilo e ali ele acredite naquela mentira. Assim como a gente olha os filmes e acredita no Homem-Aranha, a gente acredita no Homem de Ferro, a gente acha, nossa, que maravilhoso, que poderoso, né? O Velozes e Furiosos. Os camaradas ficam impactados com aquilo, impressionados com aquela atuação, mas é tudo mentira. As explosões são mentira, as ações são mentira, aquilo não existe na vida real. Então,
O jovem, muitas vezes, ele fica preso num mundo ilusório. E o casamento é a vida real. Então, quando ele entra com aquelas expectativas erradas, que é o que ele está falando aqui, ele entra e o que isso vai gerar? Frustração, né? E aí ele vai se atolar muito mais ainda. Aí ele se atola nesse vício e destrói o relacionamento dele. Por quê? Porque ele está diante de outro ser humano também. Então, a gente precisa entender isso. Pornografia é uma mentira. Tu não pode acreditar naquilo. Um jovem que olha aquilo e acredita naquela farsa, é como se tu olhasse um filme do Homem de Ferro e acreditasse naquilo, entende? E acreditasse naquelas mentiras. A gente precisa entender isso. Vamos lá. Prosseguindo aqui, na página de número 18, ele fala algo importante. Ele dá o conceito de pornografia ali no segundo parágrafo, né? O que é pornografia? Lá embaixo, quando tem ali pornografia em itálico, ele fala assim, ó, ele dá o conceito. Para nossos propósitos, a pornografia é qualquer coisa a que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual, quer tenha sido criada para esse fim ou não. Na maioria das vezes, trata-se de material sexualmente explícito em revistas ou filmes e na internet, mas também pode envolver olhar anúncios ou catálogos para estimular sua lascívia, despir pessoas com os olhos, isso é importante, ou fantasiar sobre sexo com alguém que não é o seu cônjuge. Então a pornografia, às vezes a gente pensa, né? Eu nunca acessei um site, ou eu não acesso sites, não olho vídeos, então não. A pornografia não se resume a você acessar um vídeo onde tem pessoas nuas, não. A pornografia, ela se dá na mente. Às vezes você olhar para uma mulher e imaginar ela nua, já é categorizado como pornografia. Então qualquer coisa que esteja fora dos limites do casamento, que você olhe para uma mulher que não é sua mulher, e imagine ali algo de conotação sexual, já é considerado pornografia. Na aula que vem, né, na próxima oportunidade, eu vou me aprofundar nisso. Eu não quero me estender aqui, mas na próxima oportunidade tu já pega a tua Bíblia para nós lermos Mateus 5, do 27 ao 28. Na próxima aí a gente vai se aprofundar nas palavras de Jesus a respeito disso, tá bom? Eu só vou fazer um último comentário e aí já vou abrir para caso tu queira fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né? Em relação a isso ou em relação a alguma dúvida que tu teve durante a semana, sem problemas. Eu só vou fazer um último comentário aqui que é na página 20, 21. É o último comentário que ele mesmo faz, tá certo? Que é um aviso importante. Esse aviso é importante. Um aviso e uma garantia, né? Ele fala ali que esse livro, na leitura do livro, isso acontece muito. Às vezes a pessoa pode se sentir, inclusive, excitada ao ler sobre. Então, às vezes, lendo sobre, às vezes até ouvindo eu aqui falar sobre, às vezes vendo uma pregação sobre, né? Às vezes lendo esse próprio livro, você vai ler aqui, ele vai falar sobre práticas e tal. O camarada lê aquilo, ele já começa a imaginar aquilo e ele já começa a ser tentado lendo sobre um livro que fala contra a pornografia. Até mesmo nisso Satanás pode utilizar para tentar a pessoa, entende? Então nós temos que nos cuidar disso, temos que ser astutos, sábios. A todo momento Satanás está tentando nos devorar, nos tragar. Então às vezes até mesmo lendo um livro contra isso, a gente pode ser tentado. Porque cenas vão começar a ser descritas, né? Ou de repente eu aqui vou dar um exemplo, e às vezes o cara já está tão viciado naquilo que ele já começa a imaginar e já é tentado, ali mesmo. Então a gente precisa entender algo. Que ele vai falar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tô tentando encontrar aqui onde é que ele vai falar sobre isso. Aqui, vê comigo ali a página 21. Sugiro o quê? Ali onde ele começa a falar, sugiro o quê? Encontrou? Olha só. Sugiro o quê? Essa sugestão é importante e eu preciso que tu pratique isso. Sempre quando tu for ler, eu preciso que tu pratique isso. E depois, agora que a gente vai orar no finalzinho,
Mas quando tu for ler, agora a próxima atividade é que tu leia o capítulo 1, tá certo? Então sempre que tu for ler, eu preciso que tu pratique essa sugestão dele, ó. Sugiro o quê? Sempre que você parar de ler, então você lê o teu capítulo lá por dia, né? Parou de ler, passe alguns momentos, alguns minutos em oração e louvor, em adoração a Deus. Certifique-se de estar pensando em Cristo, não em pornografia, quando terminar a leitura. Sacou? Por quê? Porque às vezes o cara lê sobre aquilo e termina a leitura mais tentado do que antes. Porque ele está lendo sobre aquilo, entende? É que nem um alcoólatra começar a ler sobre bebida. Não, porque bebida é isso, bebida é aquilo. Ele começa a ler, aí o pregador diz, né? Ou o escritor diz, porque a bebida tal é ruim, a bebida tal... E ele começa a ler só na bebida tal e acaba sendo tentado a beber. Então, a gente precisa estar, e eu preciso que tu pratique isso todos os dias, estar constantemente levando o nosso pensamento a Cristo, elevando o nosso pensamento a Ele, em oração com Ele, entende? Assim que terminar a leitura, não simplesmente fecha o livro, joga para um lado e... Não. Terminou a leitura, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Terminou a leitura, faz uma oração, eleva o pensamento a Cristo, coloca o fonezinho aí, coloca um louvor, escuta um louvor do início ao fim, algum louvor no Spotify, no YouTube, escuta o louvor do início ao fim, Alessandro Vilas Boas, alguns outros cantores, alguma adoração, adora Jesus, coloca o fonezinho, fecha os olhos, ouve aquele louvor e adora, canta aquele louvor junto, entende? Tentar elevar sempre, por quê? Porque é difícil, é uma batalha, não é fácil, não dá para bobear. Se bobear um pouquinho, um tantinho, a gente perde, porque é difícil vencer, eu sei que é, eu sei porque eu passei por isso. Então, elevar sempre o pensamento a Jesus, assim que acordar, elevar o pensamento a Jesus, estar sempre em oração. Não precisa, a oração não precisa estar no teu quarto, se ajoelhar e tal, não é isso. No ônibus, comendo, de manhã, de tarde, na faculdade, na aula, lançando frases aos céus, falando com Jesus. Isso é oração, é viver em oração. Então isso é importante, essa prática diária, entende? Segurar na mão de Jesus, estar com Ele todos os minutos, tentar praticar isso, tentar criar esse hábito. Enquanto está ali no tempo livre, estar falando com Jesus é um hábito que você tem que criar, que vai te ajudar. E quando, digamos que eventualmente aconteça de você cair nisso, está um dia lá, né, pensamento livre, caiu, estava ali acessando, caiu que eu digo assim, ou acessou algum vídeo, ou, né, foi tentado e caiu de repente na masturbação, caiu na Instagram, né, acessou ali algo que não devia numa plataforma, caiu. No mesmo instante que isso aconteça, corra para Jesus, corra para a cruz. Por quê? Eu falei aqui o quanto que isso é mal, eu falei aqui, e ele fala depois aqui no finalzinho da introdução, ele diz, né, eu enquanto pastor, ele enquanto escritor, nós vamos condenar isso. A gente fala muito contra isso. A gente diz, né? Fulano, pornografia é errado. Olhar para uma mulher e pensar, ter pensamentos impuros com elas é errado. A gente condena, mas eu quero que tu entenda que a mesma Bíblia que condena, que o mesmo eu enquanto pastor, o mesmo pastor que condena isso, né? O mesmo Jesus que fala contra isso, a mesma palavra que condena isso, é a mesma palavra que estende a mão para acolher quando a gente cai, para perdoar o nosso pecado e para tentar nos ajudar, ou melhor, eficazmente nos ajudar e nos dar poder para vencer na próxima. Então, quando a gente cai, a gente não pode se afastar da cruz, porque a mesma cruz que condena o pecado é a cruz que nos salva do pecado. A mesma mão que bate também é a mão que afaga, é a mão que acaricia e que traz para perto. Consegue entender? Então é o que ele vai falar aqui, ó. Eu achei muito lindo isso, eu destaquei na página 22. A visão que expõe nosso pecado é exatamente a mesma que revela a graça de Deus. O momento de desespero é o momento de esperança. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê a cruz, que ele fala da visão, né? A visão da cruz. Quando a gente vê a cruz, a gente vê que a gente é pecador. Mas a mesma visão da cruz que expõe o nosso pecado, que nos mostra o quão pecadores somos, é a mesma visão que revela a graça de Deus, porque esse Jesus que morreu na cruz para condenar o pecado é o Jesus que morreu para nos salvar do pecado. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. Ele fala ali, ó, é isso que tu quiser destacar, né? O momento de desespero é o mesmo momento de esperança.
Então, quando se desesperar, eu quero que entenda que também é um momento de esperança, porque na cruz há poder para vencer. Então aqui, ó, destaca aqui, ó, essa frase tu tem que destacar e gravar no teu coração. A última frase ali, antes dele citar o versículo ali. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, é sempre maior. É sempre maior. Né? Então ele vai citar ali Romanos 5, do 20 ao 21, que é uma passagem bíblica, né? Que eu quero encerrar aqui citando essa passagem bíblica. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus, o nosso Senhor. Então, onde o pecado vem para reinar, a graça de Deus vem maior ainda. Entende? Então, o lugar de esperança, o lugar de perdão, o lugar de libertação é na cruz de Cristo. Não podemos nos afastar dela. Ah, pequei, mas o Deus que talvez a gente pense que vai se ofender com o nosso pecado, que se desagradou com o nosso pecado, é o mesmo Deus que morreu na cruz por nós, que se entregou por nós. Poxa, ele morreu por nós. Se ele morreu por nós, é lógico que ele quer nos trazer para perto, para nos livrar de todo o pecado, porque ele se entregou por nós. Por quê? Porque ele nos ama. Ok? Então eu queria encerrar com essa mensagem, né, bem prática, porque não é só condenação, não quero aqui só apontar o dedo e falar o que é errado. Ó, você seguir perfis pornográficos é errado. Não, não é só isso. Eu também quero deixar claro que a gente estende a mão, porque no dedo que aponta existe a mão para acolher. Ok? Enfim, vamos mudar esses hábitos que eu tenho certeza que a gente alcança a vitória. Vamos fazer a oração então, em nome de Jesus. Pai, eu oro juntamente com esse jovem e peço que o Senhor venha ajudá-lo a andar em vitória. Senhor, estamos aqui porque nós cremos na Tua cruz, cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, no Teu sangue, Jesus. O Senhor veio para nos livrar de todo o pecado. A minha oração, Senhor, é para que nós sejamos vitoriosos contra o pecado, contra este mundo lascivo, contra este mundo, Senhor, que jaz no maligno. Espírito de Deus, dá-nos poder para vencer o pecado, para vencer, Senhor Jesus Cristo, as nossas tentações, a nossa natureza pecaminosa. Espírito de Deus, capacita-nos, fortalece este jovem, fortalece, Pai, com Teu poder para vencer. Esta é a minha oração, Senhor. Revela a Tua graça em nós, que possamos crescer no conhecimento da Tua verdade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, tá bom? E nos vemos na próxima oportunidade, se Deus quiser. E vai ser assim, quando me sobrar um tempo aqui, eu vou tentar fazer uma vez